É domingo de clássico, né? Pelo Campeonato Carioca. Então, vamos de decisão, porque temos um Flamengo e Vasco, e você já está vendo na tela qual é a comparação que a gente vai fazer aqui de Flamengo e Vasco. Porque, no geral, se a gente pegar agora o Flamengo titular de agora contra o Vasco titular de agora, não vai dar muito jogo. Acho que até o torcedor do Vasco tem essa noção. Então, a gente resolveu fazer o seguinte: pegar esse Flamengo agora, que tem a vantagem, venceu por 1-0 o jogo da ida, da semifinal do Carioca contra o Vasco. E o Vasco, o último Vasco que deixou o torcedor mais esperançoso de alguma coisa legal e tal, e que venceu, né? Que foi campeão, que foi o Vasco de 2011, campeão da Copa do Brasil. É essa comparação que a gente vai fazer nesse mano a mano que está começando agora. Roda a vinheta. Vamos começar com os goleiros, Vitor Sérgio. Inclusive, tem goleiro aqui que hoje é nosso parceiro de transmissão, que é o Fernando Praz. Vamos com o Neneca, o Hugo Souza, ou com o Fernando Praz? E vale lembrar, né, Tainá, além de ser campeão da Copa do Brasil, esse time ficou a 1 ou 2 pontos do título brasileiro contra o Corinthians, né, naquela briga fantástica lá. A torcida do Vasco reclama muito de alguns erros de arbitragem aí. E vários deles com razão, né? Oi. E também um pouco do time de 2012, né? Que saiu pro Corinthians naquela Libertadores. Exatamente. Então, um dolorido assim, para o torcedor do Vasco. Dito isto, né, feita essa ressalva, o Flamengo hoje, acho que ele tem problemas de goleiros, né? Esse Flamengo atual. O Diego Alves parece que já passou do ponto demais, o Hugo Souza parece que ainda não chegou no ponto e está ali. E acho que pegou um Fernando Praz no auge, né? Então, Fernando Praz é meu voto. Formiga, você vai de Praz também? Eu acho que aqui é mole, cara. A gente tá falando de uma incerteza contra um cara que já, assim, não sei se consolidado é o nome, mas eu acho que passava bem mais segurança do que hoje, por exemplo, o Neneca passa. É outro estágio de carreira. Total. Então vamos de Fernando Praz. Na lateral direita, ele, Fagner, está aqui, mas é o Fagner de outro momento também, vamos devagar. Fagner ou Mateuzinho? Quem você vai votar, Bruno Formiga? Cara, eu acho que nessa época a percepção do Fagner era outra, tá? Uma coisa é a gente está falando do Fagner hoje, outra coisa é a gente estar falando do Fagner nessa época. É difícil, porque o Mateuzinho não é uma realidade ainda, né? Eu acho ele talentoso, eu acho ele um promissor, mas o Fagner já era mais firme, tanto que logo depois, enfim, acaba construindo uma história muito grande no Corinthians e tal, tempos depois, né? Eu vou de Fagner, cara. Fagner leva este primeiro voto. Eu acho que, assim, eu brinquei, né, na hora que eu falei do Fagner aqui, óbvio, porque toda vez a gente fala do Fagner aqui, vocês ficam me zoando nos comentários. Mas a questão é que é contra um cara que ainda não conseguiu se firmar, né, Vess? Não teve, assim, muitos jogos, uma grande sequência e tal. Acho que também por isso o Fagner acabou levando esse voto do Formiga. Você vai nessa linha? Sim, também. Acho que o Fagner já era um jogador importante do funcionamento do Vasco. Depois ele é vendido para o Wolfsburg ainda, não é? E depois volta para o Corinthians, não é isso? Então vai tão bem que é vendido para o Wolfsburg. Então, um jogador importante nas duas metades do campo. O Mateuzinho acho que é um cara que é promissor, mas o Fagner de 2011 seria titular do Flamengo hoje. Então, eu vou de Fagner. Então, o Fagner leva essa. Aqui é um Fagner que com ainda muita deficiência defensiva, né? Fagner, ele tinha bastante esse problema no Vasco. Quando ele chega no Corinthians, a Tite dá uma resolvida. VS, Fabrício Bruno ou Anderson Martins? Cara, o Anderson Martins, na época, jogava, né? E fez uma temporada excelente, muito boa mesmo. A ponto de ficar para sempre na memória do torcedor vascaíno. Quando ele voltou já não foi a mesma coisa e tudo. E o Fabrício Bruno, eu acho que é um jogador com algumas limitações bem claras, apesar dele até aqui estar indo bem no Flamengo, diante de um Flamengo com problemas defensivos. Mas então vou votar no Anderson Martins. Anderson Martins é o voto do VS. O Formiga, a gente também, no Flamengo, a gente viu pouco do Fabrício Bruno, né, ainda. Pouco. E para mim é poupa tempo aí, o Anderson Martins. Eu defendo a tese de que eu achava que o Anderson Martins aí jogava mais que o Dedé. Eu entendo que tem muito torcedor
do Vasco que não acha isso, porque a identificação foi maior com o Dedé, mas o Anderson Martins, ele teve um problema sério de joelho na base. Quando o pessoal da Europa lá foi ver o Anderson Martins, eles foram ver o Anderson Martins no Vitória, o Anderson Martins se machucou e eles levaram o Davi Luiz, para você ver como as coisas mudam, né? O destino de carreiras e tal. O Anderson Martins era muito bom. Joguei com o irmão dele, inclusive, em Fortaleza várias vezes. Bom jogador, diga-se de passagem. Mas não virou profissional. Não, ele é jogador de meio campo e tal. Tá. Então, o Anderson Martins leva essa, por enquanto, 3-0 pro Vasco, né? Ô, Formiga, Davi Luiz, agora no Flamengo, ou Dedé naquela época no Vasco? Eu sei que tem uma tentativa de indução aí, mas vou continuar com o Davi Luiz. Acho que o Dedé ali foi muito bem, teve um hype que demorou até, porque se não fossem as lesões tinha durado mais tempo, mas sempre questionei algumas situações meio atabalhoadas do Dedé, seja hoje ou antes. Nunca foi um zagueiro que eu olhei com o olhar de que alguns torcedores do Vasco têm em cima dele. O Davi Luiz, eu acho que para mim continua sendo um cara de poucos erros, uma constância muito grande. E é isso. Para mim, Davi Luiz. Eu não tentei induzir a nada. Tentou, sim, senhora. Tática, tá, rapaz. Eu só tentei me lembrar as pessoas que a gente está votando nesses momentos, né? Não é vida e obra deles. Que aí também já acho que o Davi Luiz não teria nem brincadeira. Vai com o teu certo, vota aí. Vou ficar quieta, né? Agora eu vou fazer assim, vou dizer só, vota aí. Que aí eu não tô induzindo ninguém. Eu tenho dificuldade para votar, cara. Eu já votei nos dois umas 5 vezes, desde que eu percebi que ia cair esse voto, eu já troquei o voto algumas vezes. Porque se fosse... assim, ó, é muito fácil se fosse votar no Davi Luiz de 2011 contra o Dedé de 2011. Muito fácil votar. No Davi Luiz de 22 contra o Dedé de 22, é muito fácil votar. As duas, o Davi Luiz ganha com imensa sobra. O Davi Luiz de 11 contra o Dedé de 11, o Davi Luiz de 22 contra o Dedé de 22. Agora, o Davi Luiz de 22 contra o Dedé de 11, eu acho que é um voto difícil, cara. Porque o Dedé estava muito bem no auge dele, físico, técnico, de imposição, fazendo gol na frente, era muito ídolo. Embora o Davi Luiz esteja bem melhor do que eu imaginava que ele estivesse quando ele apontou para chegar. Cara, e agora? E agora, José? Vou botar no Davi Luiz. Eu ia te dizer que o Formiga usa... acho que tu também usa várias vezes. Como critério quando tá, muito aparelho, né? Maior tempo. Quem tem mais talento, né? O que a gente mais educar e tal. Aí eu acho que é Davi Luiz. Na lateral esquerda, cara, é engraçado, né? Lembrar, assim, desse momento do Vasco e desses jogadores do Vasco. Felipe Luiz ou Ramon, ou Vez? Felipe Luiz ou Ramon. Assim, o Ramon na época era um foguete, né? O Ramon teve 2 problemas de joelho que atrapalharam muito ele depois. Nessa época ele era um foguete, fez alguns gols importantes na campanha do Vasco na Copa do Brasil, por exemplo. Mas acho que o Ramon de 2011 seria banco do Felipe Luiz ainda hoje. Felipe Luiz. Formiga, em quem você vota aqui? Eu também acho. Ali você está falando de um cara com um futuro que a gente, olha aí que maneiro, né? Mais um lateral esquerdo inventivo, com talento vindo do Vasco e tal. Mas o Felipe Luiz até se reinventou já na função, fazendo outros papéis e sempre numa pegada muito alta. Então, Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz leva essa e aí agora a gente já tem um 3-2 aqui pro Vasco. Vamos começar o nosso meio-campo com Arão e Alan. Você vai votar em quem, ô Bruno Formiga? Inclusive, todos os Alan que existirem, eu nunca sei se é Alan ou se é Alan. Porque uns é Alan, outros é Alan. Eu tenho um primo que é Alan. Esse eu acho que é Alan. Eu acho que sim também. Mas deixa eu pensar num Alan que tem agora. Deixa eu pensar um Alan. O do Galo? Do Atlético Mineiro. Do Galo. É Alan? Não dá pra saber nunca o que é. Fala aí, Formiga. A Tainá deu uma travada tipo do Scooby, né? Ali deu...
Falta só a produção colocar. Tarará, tarará, tarará. Eu amo isso. Vai, Formiga. Cara, assim, vamos lá. O Alan, que é o Alan que já foi para a seleção, que jogou no Napoli, que hoje está no Everton e tal, que talvez muita gente não lembre. Assim, ele chegou a jogar lateral direito nesse time aí durante um bom tempo. Foi titular, inclusive, na Copa do final, Brasil. Né? Putz, cara, foi bem vendido lá, 3 milhões de euros, né, para o Udinese na época, mas eu acho que hoje, para a função que a gente está comparando os dois aí, eu acho que é o Arão. Hoje é mais confiável. Ali era um garoto ainda, né? Também, o Alan. Será, ô Vitor Sérgio, que Arão vencerá pela primeira vez um mano a mano quando a gente bota assim um outro time? Não, ele já venceu. O Alan tinha 20 anos nessa época aí. Né? Ele não venceu, é verdade. Quando eu votei nele contra o Danilo, ele não venceu. Não, mas ele ganhou um. Não, ele perdeu, é verdade. Eu votei duas vezes nele e ele perdeu. Cara, assim, eu acho que o Alan dessa época era um jogador muito promissor, um jogador que apareceu muito bem, jogou muito ali, ainda com alguns defeitos, algumas deficiências, que depois ele aprimorou muito na Udinese, especialmente no Napoli, né? Ele fez grandes temporadas no Napoli, contra um Arão que hoje, apesar da torcida do Flamengo, o primeiro alvo da torcida do Flamengo é sempre o Arão, com qualquer contexto. Por exemplo, se o Arão tivesse falhado o que o Andrés falhou, é certo que o Arão hoje não vestiria a camisa do Flamengo? É certo, isso daí é certo. Hoje... se não agora. Se ele tivesse feito isso na primeira final da Liberta... Não. Eu acho que sim. Nessa contra o Palmeiras, discordo de você. Não, eu só estou te dizendo que eu conheço um pouquinho de arquibancada de torcida do Flamengo. Tá. Se no lugar do Andrés fosse o Arão hoje não estaria no Flamengo. Eu cravo isso. Eu falo isso para qualquer um. Ele não estaria no Flamengo, só para constar. Muito menos seria comprado por 10 milhões de euros, se fosse o caso. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas eu acho que hoje o Arão é mais jogador e mais importante para o time do que era o Alan em 2011. Arão leva essa e chegamos ao empate em 3-3 entre Flamengo de 22 e Vasco de 21. Já que o senhor tocou Vasco de 11. O que eu falei? Não. Vasco de 21. Eu achei que tinha falado 2001, inclusive. Tô bem hoje, tô exatamente o Pedro Scooby. Ô, Vessi, Andréas Pereira, que você citou aí, ou Rômulo. Tô dizendo, cara, lembrar desse time do Vasco aqui tá bom, né? Porque era uma fase muito boa, mas depois a galera não conseguiu manter, eu acho. Você vota em quem, velho? Aí é que tá, né? Você tá falando de agora, né? Você tá falando de agora. Então o voto é Rômulo. O Rômulo, nessa época, era um volante que você falava. O Brasil achou um novo Gilberto Silva, algo próximo disso. Nunca ninguém falou no nome Gilberto Silva, mas achou aquele biotipo de jogador. Era o volante alto, mas que não era lento, que protegia a bola, que marcava bem, que dava tapa de lançamento, que aparecia na frente. E o Andrés, hoje, nesse momento, acho até que o Andrés tem mais técnica mais habilidade do que o Rômulo, mas nesse momento o Andrés não consegue jogar no time do Flamengo. Inclusive, ele foi tema, no dia que a gente está gravando aqui, ele foi tema de assunto na entrevista de apresentação do Pablo. Se falou pra caramba do Andrés e todo mundo dizendo realmente não tá bem, não sei o quê, o Braz, o Spindle e tudo. Então, nesse momento, o Rômulo de 2011 jogaria. Embora a torcida do Flamengo tenha uma péssima lembrança da passagem do Rômulo pelo Flamengo em 2017 ou 2018, por ali. Mas o Rômulo de 2011 seria no lugar do André. O Rômulo tinha, só falando aí da comparação, entre aspas, com o Gilberto Silva, o Rômulo jogava também com camisa para dentro do calção, a bermuda um pouquinho mais alta, assim, tipo o Gilberto Silva. O Rômulo foi para a Olimpíada, né? O Rômulo estava em Londres, não estava? Tava, vou até conferir. Tava voando, né? Ô, Formigola, vai de quem aí? Cara, assim, eu tenho muito medo de ser injusto com o Andrés, porque assim, seriam até a final da Libertadores, eu não teria nenhuma dúvida, e inclusive acho que ele fez uma boa final até chegar no erro, né? Ele jogava bem até o erro. E aí de lá para cá acho que tudo fica meio viciado na análise em cima do Andrés. É um time que está se reformulando, porque eu acho que conceitualmente
Oi? O Rômulo estava lá. O Rômulo estava na Olimpíada, assim, só confirmando. Conceitualmente, eu acho o Andrés mais jogador que o Rômulo. E de fato, eu acho que o Rômulo está vivendo um grande momento aí. Mas quando o Andrés chegou no Flamengo, eu acho que ele supriu a ausência do Gerson assim, rapidamente. Estava muito bem. E aí tem o 2022 dele, a gente pegar aí 2 meses, a gente vai realmente, eu votaria no Rômulo. Só que eu temo ser injusto com esses, por causa desses 2 meses, entendeu? Porque, num Tudo bem, mas geral. você está falando do momento Mas o especificamente. que Você é não o está dizendo. momento? Me pergunta, O é o voto quê? aqui Uma não é quem semana, você um mês? acha que é mais Não habilidoso e sei. quem é mais jogador. É no momento, se a gente pensar Mas que o que tinha é o momento? essas duas escalações. Não, se a gente pensar que a gente tinha essas duas escalações para colocar à disposição no domingo na decisão, entendeu? Na semifinal. Hoje, se você tivesse esse Andrés Pereira de agora, deste momento, e o Rômulo daquele ano, porque você não vai Tá. lembrar exatamente do momento do Rômulo, sei lá, na final da Copa do Brasil, quem você escalaria? Eu tenho medo de ser injusto assim, mas eu vou votar no Rômulo, mas não tenho convicção nenhuma. Tá, entendi. Mas eu acho que nenhum deles teria convicção, né? Se tu votasse no Andrés, você também estaria Não, fazendo justiça com o Rômulo, não? eu tenho mais vontade de votar no Andrés, mas vou tentar ser racional. Assim. Acho o André mais jogador, bem mais. Esse é um voto diferente, né? Porque no geral tu gosta de votar É. também com o coraçãozinho. Everton Ribeiro ou Felipe, ou Formiga? Esse voto é difícil, porque o Felipe já jogou mais, o Everton Ribeiro também. Só que era um Felipe já apagado as luzes, né? Tendo momentos, mas vou votar no Everton Ribeiro ainda. E aí, ô Vitor Sérgio? Everton Ribeiro ou Felipe? Eu acho que o Felipe ali, ele foi muito importante naquele time, né? Acho que o Felipe é mais habilidoso, sempre foi, do que o Everton Ribeiro. O Felipe é um dos jogadores mais habilidosos do Brasil nesse século, sei lá, que ele surge também no fim do século passado, mas ele era muito habilidoso e ele é muito importante para a construção desse time, da cadência, jogando no meio. E aí, pegando esse recorte aí do Everton Ribeiro, que você pode pegar 2022, pode pegar metade do 2021, pelo menos, eu acho que o Felipe seria titular. Se eu tivesse o Felipe de 2011 e o Everton Ribeiro de hoje, eu escalaria o Felipe. Então, a ficar breve decidir aqui. Primeira, né? Primeira não, já você decidiu alguma. Primeira. Aí, ó. Primeira. Estamos muito tranquilo com você hoje. Para mim era mais fácil votar em Andrés Pereira e Rômulo do que em Everton Ribeiro e Felipe. Mas, levando em consideração o que eu mesmo argumentei com o Formiga para ele tomar a decisão entre Andrés Pereira e Rômulo, eu vou de Felipe. Acho que já era. Opa, sou uma bobagem aqui. Acho que já era. Acho não, era já a reta final, assim, do Felipe. Mas eu acho que o Everton caiu muito de produção, assim, sei lá, não sei nem se do segundo semestre, acho que até um pouquinho antes do ano passado para até aqui, acho que ele não conseguiu retomar, e aí acho que vai ter torcedor do Flamengo, e tudo bem que tenha, pensando na mudança que está acontecendo com ele também agora, com o Paulo Souza no Flamengo, de função que ele está fazendo no time. Ala pela esquerda, né? Mas ainda assim eu vou de Felipe, porque acho que foi bem importante, e aí tô com o VS na habilidade, assim. Para mim, um dos jogadores mais habilidosos desses, sei lá, de Brasil, né? Jogando no Brasil nesses últimos 10, 20 anos. Exatamente. Dos últimos de 95 para cá, da Copa de 98 para cá, é um dos mais habilidosos, sem dúvida. Jogava muito. Arrascaeta e Diego Souza, Vitor Serra. Você vai votar em quem? É porque tinha o Alexander a titular, não é isso? É isso? Alexander e Éder Luiz ainda tem. O Diego que o Souza Diego jogou vai muito. ser uma outra função, né? O Diego já jogou tipo de quase volante. É verdade. Diego Souza surge na base do Fluminense como volante, né? Como volante mesmo, e joga assim também no Flamengo e depois vai sendo empurrado para frente. Ali ele era um meio. No Grêmio ele joga de 10 e tudo. Aí o Diego Souza de 2011 jogou muito, jogador decisivo também, inclusive. 2012 ele já não foi decisivo, né? Sabemos, mas em 2011 ele foi um jogador muito importante, mas não dava bater com o Arrascaeta, que
briga para ser o melhor jogador da América do Sul no momento, né? Ou do futebol, que está no futebol sul-americano no momento, Arrasca. Poupa tempo, Formiga, esse voto? Acho poupa tempo. Acho que a briga do Arrascaeta é com outros jogadores históricos aí, do Flamengo, por exemplo, do próprio Vasco. Acho que o Arrasca é absurdo. Tem como. Arrascaeta. Vamos com 2 rapidinho agora, o Formiga. Eu acho mais fácil votar nesse aqui. Bruno Henrique e Éder Luiz. Você vai votar em quem? Bruno Henrique. Com tranquilidade. Muita coisa. Também. O Vitor Sérgio. É isso, não tem muita coisa, né? Apesar do Bruno Henrique ainda não ter engrenado na temporada 2022 e o Éder Luiz ter sido um cara importante de válvula de escape, inclusive, se eu não me engano, ele que faz o gol do título, né? Não é dele o gol do título? Que chuta de longe lá. Acho que é dele o gol do título da Copa do Brasil, inclusive, mas não tem jogar qualquer um. Se fosse para jogar agora, o Bruno Henrique jogaria. Então, o Bruno Henrique leva essa, e aí, 1, 2, 3, 4, 5, falta... Bom, a decisão eu acho que não vai ter muita discussão também, né? Gabigol e Alexandro, Vitor Sérgio. Não dá, né? Não dá. Alexandre é goleador, tem muitos, um dos maiores goleadores da história do pontos corridos. Daqui a pouco vai ser passado pelo Gabigol, se é que já não foi, mas acho que daqui a pouco será. Se não foi, será daqui a pouco. Mas não tem comparação Gabigol, não tem nenhuma dúvida. Formiga, dá para fazer poupa tempo. Comparação? Não tem. Só. Talvez nem na comemoração, que eu acho a do Gabigol mais legal que a do Alexandre, que imitava o pai, né? O Leila, fazendo assim e tal. Isso. Eu gostava das comemorações do Alec Gol. E o treinador, o Bruno Formiga, será quem? Paulo Souza, que a gente viu pouco ainda no Flamengo? Ou Ricardo Gomes? Putz, cara, é difícil, assim. É inexistente o trabalho ainda do Paulo Souza, e o Ricardo Gomes estava despontando aí como putz, um novo nome para o nosso mercado, né? E aí depois acabou tendo problema de saúde e tudo, e talvez não tenha podido nunca seguir. Mas o trabalho dele naquele Vasco eu acho que era melhor do que o que a gente está vendo até agora do Paulo Souza. E eu vou votar no Ricardo Gomes. Você, dá para dizer que também é um pouco... Pode ser que esse nosso voto aqui seja um pouco injusto, né? Justamente por isso, assim, a gente não conseguiu ver ainda o Paulo. Só trazendo lá, o Alexandre tem 102 gols nos pontos corridos, 102, 102, o Gabigol tem 93. Deve passar em algum momento aí, se bobear até nesta edição. Então, cara, assim, se você pegar, né, no Brasil não tem nenhuma dúvida, o voto é fácil, a carreira do Ricardo Gomes é uma carreira bacana de treinador no Brasil, depois teve os problemas de saúde lá que limitaram demais ele. O Ricardo Gomes tem passagem lá fora, né? O Ricardo Gomes treinou time na França e tudo. E o Paulo Souza tem alguns trabalhos interessantes, um trabalho muito bom na Fiorentina, outros de títulos em outros lugares. Então, assim, se você for pegar o auge ali, eu vou votar no Ricardo Gomes pelo que ele fez com aquele time, que era tão bom que, mesmo com ele tendo problemas e ficando afastado, o time ainda se manteve funcionando, pelo menos até o meio do ano seguinte, né? E vale lembrar, o Tite falou para a gente, numa entrevista ainda na época do Sport Interativo, que ele falou, eu falei para o meu time, minha preleção foi, gente, quem passar daqui vai ser campeão da Libertadores, falando do jogo contra o Vasco. Então, assim, né? Então, isso é uma coisa, por isso eu vou votar no Ricardo Gomes. Então, o Ricardo Gomes leva essa, e aí eu vou dizer para vocês que ficou 6-6, se a gente contar o técnico, 6-5 para o Flamengo, se a gente não contar o treinador. Praz, Fagner, Anderson Martins, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Rômulo, Felipe, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, treinados por Ricardo Gomes. Esse trio da frente, é que o Everton Ribeiro também ficou por muito tempo assim, né? Mas o trio da frente do Flamengo é muito difícil, né? De ser batido. Mas Flamengo e Vasco decidem, o Vasco não com esse time, para tristeza certamente dos vascaínos, decidem quem vai para a decisão do Campeonato Carioca nesse domingo. A vantagem é do Flamengo. Vejamos o que vai dar no campo. Beijo para todo mundo. Ideias, dicas, sugestões e opiniões sempre nos comentários ou nas nossas redes, tá? Tchau. Valeu, tchau.